Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais uma jornada da nossa classe da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Emílio Matarazzo, classe de iniciação doutrinária. E o nosso propósito nessa classe virtual é poder ensinar a vocês princípios básicos da nossa fé cristã, da fé cristã reformada. Então eu vou apresentar para vocês agora, iniciando um esboço daquilo que nós apresentaremos ao longo da nossa jornada e já iniciaremos uma aula hoje, tá ok? Então, o nosso curso é o curso de Iniciação Doutrinária, Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Emílio Matarazzo. E os professores sou eu, pastor Gilberto Pires e presbítero Valmilson, que vamos procurar ao longo deste processo dar a vocês subsídios para que vocês tenham um bom conhecimento das Escrituras Sagradas e da nossa doutrina reformada. E nós vamos começar aqui demonstrando para vocês um programa, o nosso programa aqui de aulas, o nosso cronograma de aulas. Então, nós estamos introduzindo o nosso curso hoje. Nós vamos falar ao longo do curso sobre as Escrituras Sagradas, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Vamos falar da doutrina da Trindade. Cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Daremos para vocês a base doutrinária e bíblica dessa doutrina tão importante no cristianismo. Estudaremos a doutrina do pecado. É muito importante você entender como é que o pecado entrou no mundo e as consequências que o pecado traz para as nossas vidas e a solução de Deus para resolver esse problema que o pecado nos trouxe, que foi a morte. Então é uma aula muito importante, a doutrina do pecado. Teremos depois uma doutrina que muitos não entendem, que é a chamada doutrina da eleição ou da predestinação. Então, um assunto também importante, um assunto onde grande parte da igreja evangélica não entende, mas nós procuraremos ao longo do processo ensinar para vocês essa disciplina, essa doutrina tão fundamental da fé cristã reformada. Teremos depois a doutrina da salvação, onde nós vamos aprender os aspectos principais do que significa ser salvo, quais as implicações de ser um cristão regenerado, a obra que o Espírito Santo faz em nós. Nós aprenderemos muita coisa sobre elementos práticos no que diz respeito a ser salvo, a ser uma pessoa regenerada por Deus. Estudaremos também a doutrina dos sacramentos. Hoje nós temos o batismo e a Santa Ceia. Nós vamos estudar o processo desses sacramentos, dessas ordenanças de Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Veremos depois a doutrina do Espírito Santo. É muito importante estudar a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação nas nossas vidas, no nosso viver. Estudaremos também o governo da igreja, o que representa você fazer parte do corpo de Cristo, da sua igreja visível e invisível. Depois estudaremos mordomia cristã, que é a participação do cristão como administrador dos bens que Deus dá para ele. Então, uma lição muito importante sobre uma postura equilibrada, sobre dízimos, sobre ofertas e como nós nos relacionamos com a questão do dinheiro e das finanças no nosso dia a dia. E, por fim, daremos uma aula sobre escatologia individual e geral, conhecida como a doutrina das últimas coisas, sobre o que acontece depois da morte e o que acontecerá diante da volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. Então, num momento específico, explicaremos para vocês essa importante doutrina. E nós vamos iniciar o nosso estudo falando sobre as Escrituras Sagradas. É fundamental para o cristão regenerado entender o valor das Escrituras. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Pois bem, vamos para a definição, divisão e classificação das Escrituras. Chama-se Bíblia ou Escrituras Sagradas o conjunto de livros sagrados que foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo. A palavra Bíblia deriva-se de um vocábulo grego, biblos, que significa livros. Então, a Bíblia é um conjunto de livros que foi formado aí num período de 20 séculos, por mais de 40 autores, e que tem o objetivo de nos trazer a revelação de Deus. Olhando aqui para a divisão dos livros, das partes que compõem a Bíblia é constituída de duas partes, 66 livros
é o número total. O Antigo Testamento compreende 39 livros que descrevem a criação, a história do povo de Deus, as leis, as profecias e o anúncio do Messias, do nosso amado Senhor Jesus, que viria na plenitude dos tempos. E o Novo Testamento consta de 27 livros que descrevem a biografia de Jesus, sua vida e obra, a história da igreja, ensinos e profecias da segunda vinda de Jesus. Então é muito importante que você, como cristão, conheça as Escrituras. Paulo diz em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E esse manuseio já começa quando você conhece o esqueleto das Escrituras, os seus principais livros, as suas principais divisões. A palavra testamento vem do latim e seu significado original é acordo, aliança, pacto. Então nós temos a velha aliança e a nova aliança. Então nós vamos ver a pessoa de Jesus tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus é a figura central das Escrituras. E testamento, o sentido que ele é usado para dar nome às suas partes da Bíblia Sagrada são esses. Então testamento quer dizer acordo, aliança, pacto. E nós vamos ver esse pacto de Deus conosco ao longo das Escrituras. Pois bem, vamos para a divisão dos livros. O Velho Testamento é constituído por 39 livros. Nós temos aí os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nesses livros nós vemos a formação, a gênese de todas as coisas, vemos a formação do povo de Deus, como Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a mulher, como Deus conduziu o seu povo, como Deus formatou o seu povo ao longo deste período. E vamos ver aqui as principais leis de Deus também formadas ao longo do tempo. Então esses são os livros da lei que nós chamamos de Pentateuco, que quer dizer 5. Penta de 5, 5 livros. Temos depois os livros históricos. Temos aqui 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, Esdras, Neemias e Esther. Então esses livros são livros que demonstram toda a história do povo de Israel, na sua formação, no seu exílio, em todo o propósito que Deus teve em levantar essa nação para anunciar Jesus. Temos depois os livros poéticos, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros poéticos são maravilhosos. Nós vemos aqui um gênero literário marcado pela poesia, onde Deus fala conosco de muitas maneiras. O livro de Salmos é um dos livros mais conhecidos e que tem uma poesia maravilhosa que retrata a alegria, a tristeza, que retrata a ação de Deus nas nossas vidas. Cada um deles tem uma direção que pode trazer muita edificação para as nossas vidas. E por fim temos os livros proféticos, que são divididos em 2 partes. Os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 12 livros. Vocês podem ver aqui abaixo o total de cada um, a soma de cada um dos grupos de livros que nós temos. Então livros da lei 5, livros históricos 12, livros poéticos 5. Dos profetas, os livros proféticos são 17 ao total, sendo que 5 são maiores e 12 menores. Então, com essa numeração aqui, não fica difícil, inclusive, você memorizar os livros. Pois bem, vamos para o Novo Testamento, que são 27 livros. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles se parecem muito. As narrativas são muito parecidas. E quando você lê João, você vê que João tem uma distribuição um pouco diferente desses 3 primeiros livros. Então lembre-se, evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Distinto um pouco de João na sua maneira de ser escrita, no seu perfil. Livro histórico, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, nós temos aqui a descrição do surgimento da igreja. Embora a igreja já começou lá atrás com Israel,
nós somos o Israel de Deus hoje, nós somos a igreja do Senhor Jesus. O livro de Atos vai mostrar como é que a igreja se expande quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, que foi uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que não os deixaria órfãos, mas que eles seriam revestidos de poder. Então, o livro de Atos dos Apóstolos mostra essa história linda da igreja que emergiu depois da morte e ressurreição de Jesus, depois da sua ascensão, quando se cumpriu a promessa do Pentecoste, que foi o derramamento do Espírito Santo. Temos em seguida 13 cartas paulinas, cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas de Roma, 2 à igreja de Corinto, uma carta aos Gálatas, a igreja da Galácia, uma carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos e a igreja de Colossenses. 2 cartas à igreja de Tessalônica, chamada aí, onde nós chamamos os Tessalonicenses. E temos aqui 3 cartas chamadas de cartas pastorais, que são cartas dirigidas ao jovem Timóteo e ao jovem Tito, que eram pastores. Então nós temos a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Tito. Fantásticas essas cartas, elas têm lições importantes para quem é obreiro, para quem serve a Deus. E temos a carta de Paulo a Filemon, onde ele aqui intercede por um escravo chamado Onésimo. Uma história linda que mostra aqui a beleza da reconciliação. Temos as cartas gerais, e são chamadas cartas gerais, porque foram cartas escritas a outros autores. Nós temos a marca aqui de Paulo, que foram 13 cartas, e depois temos as cartas gerais. Aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, a carta de Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João e a carta de Judas, que não é o Iscariotes, tá ok? E por fim temos um livro profético, que é o Apocalipse, o livro da revelação, um livro que retrata as últimas coisas, o que vai acontecer nos fins dos tempos. Então fica aqui os 2 quadros para vocês, esse esqueleto do Velho e do Novo Testamento. Então, como bom leitor da Bíblia, como bom cristão, você deve conhecer muito bem este esqueleto, tá bom? Esse formato dos livros, você deve memorizar esse formato para que haja uma familiaridade com as Escrituras na medida que você lê, que você medita, que você memoriza e que principalmente você aplica à sua vida. Línguas originais e versões. Ou seja, de que língua, de que idioma a Bíblia foi escrito. Então o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento no grego koiné. E há algumas versões que foram traduzidas do hebraico, do aramaico e do grego ao longo da história. Temos uma versão famosa chamada versão dos 70, que é conhecida como Septuaginta, onde o Velho Testamento é traduzido do hebraico para o grego. E o grego era a língua comum nos tempos de Jesus. Então a Bíblia que eles tinham no tempo de Jesus era essa Bíblia. Eu digo, a Bíblia que era lida pelas pessoas que estavam ali em Jerusalém e que vieram depois a ter um conhecimento mais amplo das Escrituras através do grego, que era a língua mais utilizada. No futuro, no século XV, veio a Vulgata, traduzida para o latim por Jerônimo. Foi a primeira obra que se imprimiu depois da invenção da imprensa. Então Gutenberg inventou a imprensa e com a invenção da imprensa isso mobilizou muito a reforma protestante do século XVI. Vamos lá, dando continuidade. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. O capítulo mais longo é o Salmo 119, com 176 versículos. O capítulo mais curto é o Salmo 117. O verso mais longo, Ester 8, verso 9. O verso mais breve, João 11, 35, Jesus chorou. Então são algumas curiosidades que nós temos aí. Como é que a Bíblia foi preparada? Como ela foi feita? Foi feita com papiro, que era uma planta, com pergaminho, pele de animais, e com ostracas, que era cerâmica não esmaltada. Então vejam como as Escrituras elas eram impressas, entre aspas, naquele contexto, né? No contexto da sua formação. Pois bem, vamos entrar aqui agora em alguns princípios importantes para entendermos como é que esse livro santo, como é que essa revelação de Deus chegou até nós. Primeiro, esse termo revelação. Revelação é a fonte de todo conhecimento divino. Então, nesse quadro que nós estamos vendo aqui,
Nós estamos vendo alguns filmes sendo colocados para secar, a fim de que sejam revelados, né? Nós já não precisamos mais desse recurso hoje, mas é só para ilustrar. Revelação é a comunicação que Deus faz de si mesmo, o qual ele faz conhecido o que antes não era. Então, tudo que nós sabemos sobre o mundo espiritual, sobre o próprio Deus, ele desejou revelar. Foi ele que quis revelar. Se ele não quisesse revelar nada, nós não teríamos o conhecimento de Deus. Então, a revelação é a fonte de todo o conhecimento divino. E aqui nós temos 3 termos que você precisa entender. Primeiro, revelação é a mensagem de Deus. O que Deus quis revelar sobre nós, uma mensagem sobre si mesmo, sobre nós como seres criados à sua imagem e semelhança. Inspiração é o registro da mensagem. Ou seja, Deus usou homens, inspirados pelo Espírito Santo, para que registrassem aquilo que ele queria comunicar para nós, sobre a sua pessoa, sobre os seus atributos e sobre o seu plano eterno. E a iluminação é a compreensão do registro desta mensagem. Então nós temos a Bíblia, onde foi registrada a mensagem de Deus, onde homens inspirados pelo Espírito Santo ali descreveram o recado de Deus, e você só vai compreender o registro dessa mensagem pela iluminação, que é uma ação do Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso entendimento, para que quando nós lemos a Bíblia nós possamos entender. Então o homem natural, o homem que não conhece a Deus, o homem, a mulher que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, ele pode ler a Bíblia de uma forma intelectual, mas ele não compreenderá no aspecto espiritual. Quem nos capacita a entender é o Espírito Santo. E nós chamamos esse fenômeno de iluminação. Tá bom? Vamos lá. Deus é o sujeito da revelação. Ele toma a iniciativa. Ele também é o objeto, pois o alvo da Bíblia é conhecer a Deus. Deus é o conteúdo da revelação. Então Deus quis se mostrar, quis se revelar a partir das Escrituras e a partir da natureza. Daqui a pouco nós veremos isto. E aqui algumas considerações importantes. Primeira, que existe um Deus pessoal que ativamente comunica conhecimento. O nosso Deus é um Deus que se relaciona e que produz conhecimento no seu relacionamento com o ser humano. Que existem também verdades, fatos que não poderiam ser conhecidos ou entendidos sem uma revelação divina. Então, há muitas questões que, se Deus não quisesse revelar, nós nunca teríamos acesso. Ou seja, tudo aquilo que Deus revela, nós podemos nos basear diante daquilo que Ele deseja revelar para nós, e aquilo que Ele não revela, nós nos calamos. Existem seres racionais a quem a revelação é feita e que são capazes de recebê-la e de se apropriarem dela. Então, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos habilita a entender, a compreender aquilo que Ele revelou para nós. Pois bem, vamos ver aqui 2 espécies de revelação. Existe a revelação geral, onde Deus se mostra pela natureza, pelas obras criadas, e onde Ele responsabiliza o homem. Por isso que tem aqui a consciência humana. Quando você olha para a natureza, para a grandeza da natureza, não há como você dizer que não existe um Deus supremo que fez tudo isso. Então é a revelação geral. Deus se revela a todos os homens de todas as épocas, especialmente pela natureza, e os responsabiliza diante da consciência que Deus deu a cada um deles. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma inteligência. Então Deus responsabiliza os seres humanos diante da sua existência pelas obras criadas pela natureza. E existe uma revelação especial, ou seja, que nem todos terão acesso a essa revelação, que nos é dada pela Bíblia, pelas Escrituras, e especialmente pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então todos os seres humanos possuem uma revelação geral, quando eles contemplam a natureza. E a revelação especial, que inclusive nos dá o direito de sermos salvos, redimidos e de vivenciarmos a eternidade com Deus, essa revelação é dada pelas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e também nos é dado por Jesus Cristo, quando você tem uma experiência de vida com Ele. Vejam aqui claramente nesses 2 quadros. Deus se revela pela natureza,
e Deus é visto pelo homem através da natureza. Essa é a revelação geral. A revelação especial, Deus se revela pelas Escrituras ao ser humano, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Vejam aqui que interessante. Revelação natural ou geral, para ficar bem gravado na sua mente. Manifesta nas obras da criação, na sua providência ao longo da história e na formação do homem. Veja aqui alguns textos que declaram isso. Salmo 19, verso 1 e 2 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então os céus, a criação, eles declaram, eles cantam, eles celebram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras que Deus fez e cada dia de fato demonstra o que Deus planejou em relação à sua criação. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. É uma linguagem simbólica quando Davi escreve o Salmo 19. Revelação natural ou geral, ela é manifesta nas obras da criação, na sua providência, ao longo da história e na formação do homem, como nós lemos. Olha o outro texto, Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, são por isso indesculpáveis. Então, os atributos invisíveis de Deus, o poder dele, a sua própria divindade, claramente você reconhece isso desde o princípio do mundo pela percepção das coisas que estão na natureza, das coisas que Deus criou. E Deus está dizendo aqui que esses homens são indesculpáveis diante dele, não tem desculpa. Deus já mostra que ele é real pela natureza. E aí nós vemos, que a revelação natural se dirige a todas as criaturas inteligentes e, portanto, desfrutam delas todos os homens. Tem por objetivo reconhecer e satisfazer a necessidade de se conhecer a Deus. Então a natureza é algo belo, é algo maravilhoso, que mostra a grandeza de Deus. Quando você olha para o mundo macro, para os continentes, para as galáxias, você vê a grandeza de Deus, como no mundo micro, naquilo que nós não enxergamos a olho nu. Você vê ali a grandeza de Deus, a revelação de Deus. E agora entrando na revelação especial. Se a revelação geral, natural, atinge a todos os homens, a revelação especial alcançará a alguns homens. Vejam aí, as Sagradas Escrituras apontam o caráter redentor de Deus na pessoa de Jesus, seu Filho encarnado. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a lei do Senhor aqui são as Escrituras. São elas que nos levam, de fato, a ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É o ouvir da palavra de Deus que traz impacto ao nosso coração e que é capaz de produzir regeneração, mudança de mente e de coração, para que nós possamos ser vinculados a Deus. Um outro texto. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Ou seja, Deus ao longo da história falou de muitas maneiras. Falou por meio dos profetas, daqui a pouco nós vamos ver isso com mais prontidão. Mas nesses últimos tempos, Ele nos fala por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele esteve ali no início da criação, criando todas as coisas, e é Ele que patrocina a nossa redenção, a nossa salvação. Um outro texto, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então as Escrituras revelam Jesus Cristo, e revela o plano eterno que Ele tem para nós, um plano de salvação. E a revelação especial se dirige a uma classe especial de pecadores, as quais Deus quer fazer reconhecer a sua salvação e tem por objetivo resgatar essas pessoas do pecado e de suas consequências. Então, se a revelação natural, que tem a ver com a natureza, com as obras criadas,
nos responsabiliza, a revelação especial é o instrumento de Deus para que nós sejamos salvos. Ou seja, todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus e reagirem a esta palavra, com os corações transformados, regenerados, poderão celebrar toda a preciosidade que há nessa revelação especial que veio da parte de Deus. E para refletir aqui, será que pode apenas a revelação natural salvar o homem? Resposta: o homem peca porque ele é pecador. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós nascemos com o pecado. Ou seja, nós já estamos, quando nascemos, desligados de Deus, porque o pecado ele produziu um abismo entre nós e o Senhor. E a única ponte que pode nos levar a Deus novamente é Jesus Cristo, que se revela pelas Escrituras Sagradas. O ser humano é carente de Deus. A palavra religião vem do latim religare. A única maneira de eu me religar a Deus é por meio de Jesus Cristo e por meio da sua palavra, quando esta palavra alcança o nosso coração. Portanto, a revelação natural responsabiliza o homem, mas não pode salvá-lo. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Por isso, uma vez que você é tocado pelo Senhor, você precisa conhecer profundamente as Escrituras, amar as Escrituras, para que você entenda todos os desígnios de Deus e para que você possa ter uma caminhada abençoada, bem-sucedida em todos os sentidos. Pois bem, meus queridos, concluindo a nossa aula de hoje, nós iniciamos com esta palavra sobre as Escrituras, a divisão, a classificação e o princípio das Escrituras para a nossa vida. Nós vamos continuar essa aula. Nossa próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Mas eu queria que você estudasse o que foi dado, que você refletisse e que de fato as Escrituras possam ter um peso maravilhoso na sua vida. Possa de fato ser um instrumento para a edificação, para o conhecimento de Deus. Como nós lemos, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós vamos enviar para vocês depois o PDF dessa aula, para que você possa ler os textos, estudar, refletir e tirar as dúvidas no momento específico, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Não perca, não deixe de assistir, de fazer as suas anotações, tá bom? De maneira que você possa tirar o melhor proveito desse curso que nós estamos dando. Que Deus te abençoe.